Olá pessoal, hoje eu vou responder perguntas aqui no mesmo cenário do Cabeça de Política, vocês devem conhecer, meu programa de entrevistas. E na segunda-feira eu respondi 100 perguntas, foi uma participação sensacional, eu escolhi algumas para esmiuçar um pouquinho melhor aqui. E uma das que mais foi feitas foi sobre a questão do PSB, sobre se Bruno Souza e Nazareno Martins correm o risco de perder o mandato que está sendo solicitado pela direção nacional. Bom, a situação ela é delicada porque há essa questão da desfiliação feita em fevereiro retroativamente, a de Bruno Souza a pedido de Bruno Souza, a de Nazareno Martins sem o pedido de Nazareno Martins, isso tudo a Justiça Eleitoral vai pesar, deve se arrastar por um tempo, mas eles não apresentaram justa causa para a desfiliação e isso é um motivo de perda de mandato. Então vai ser uma guerra jurídica à base para a perda de mandato. Bruno Souza pediu a desfiliação 4 dias depois de assumir o mandato. Vai ficar muito complicado de dizer que em 4 dias de mandato ele sofreu alguma perseguição. Perguntam também da deputada federal Carmen Zanotto o crescimento para que ela seja um nome de majoritária em 2022. Bom, a deputada Carmen bateu na trave em 2018, ela quase foi candidata a vice-governadora na chapa de Mauro Mariani, digamos assim que ela deu sorte, acabou na composição, o PSDB entrou e ela saiu, e ela foi candidata a deputada federal e se reelegeu. Mas ela é um nome que tem potencial, mas qualquer definição sobre isso vai acontecer primeiro em 2020, quando define se ela é candidata a prefeito ou não em Lages. Uma pergunta muito interessante que foi feita assim, se é corrupção passiva um deputado que recebe por isso e não apresenta projetos de lei. E eu disse assim, a gente avaliar o deputado só por projeto de lei é muito pouco. Uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados, um Senado, não é uma fábrica de leis. A gente já tem leis em excesso, tanto no Estado, quanto no país, quanto no município. A gente tem muitos outros fatores para analisar a atuação de um parlamentar. A gente pode analisar ele pelo que ele apresenta, pela participação dele nas comissões importantes, discutindo e melhorando os projetos que passam por lá, pelas posições dele em plenário em relação aos outros projetos, pelas posições ideológicas dele, pela posição dele em relação ao governo, pela forma como ele gasta, usa o dinheiro público, as suas verbas indenizatórias de gabinete, pela forma como ele destina as emendas para suas bases, que pontos ele prioriza, são diversas formas. Se ele é um deputado de uma posição independente, uma posição governista, oposicionista, diversas formas de analisar um parlamentar. Alguns dos deputados mais nulos que eu conheci apresentavam muitos projetos de lei, e isso é muito pouco. Muito projeto declarando cidade capital daquilo, instituição isso, aquilo, isso muitas vezes não tem importância política, mas e dá essa ideia de dimensão de muitos projetos. Eu acho pouco, eu acho assim, a gente tem que analisar o parlamentar pelo contexto completo. Perguntam se o deputado estadual Kennedy Nunes, que está no PSD hoje, mas deve sair do partido, volta para o PP, onde ele já foi por muitos anos, inclusive candidato a prefeito de Joinville em 2008, se ele volta para o PP para disputar novamente a prefeitura. Eu não acredito em que Kennedy Nunes volte ao PP. Esses movimentos de voltar para um partido que já esteve é um movimento muito raro. Eu não vejo nenhuma liderança política fazendo isso no cenário atual. Eu acho que o destino mais provável do deputado Kennedy Nunes, se realmente sair do PSD, é o Democratas. Me perguntam também se o PSDB se enfraquece com essa definição pelo ex-deputado federal Marco Tebaldi como presidente estadual do partido e se isso pode acarretar numa saída da deputada federal Giovana de Sá, que era cotada para assumir, como também já tinha saído o Napoleão Bernardes. Bom, eu não acredito que enfraqueça por si só. O PSDB já está numa situação muito complicada, muito delicada e talvez tenha perdido uma chance de apontar o caminho novo, A direção, ela ficou com uma cara de mais do mesmo, com algum remendinho. E eu acho que não era o sinal que os tucanos esperavam e nem que a sociedade esperava do PSDB. Mas, pessoalmente, o deputado Tebaldi é um deputado muito trabalhador. Ele vai, certamente é uma pessoa que vai a cada canto do estado mexer com os tucanos. Mas, assim, em termos de sinalização, talvez tenha sido uma oportunidade perdida. Me perguntam se a esquerda de Florianópolis vai conseguir lançar uma candidatura única na eleição para prefeito do ano que vem. Bom, a esquerda sempre tem essa dificuldade, né? Nos últimos anos, ela lançou 2 candidatos, Ângela Albino pelo PCdoB e Elson Pereira pelo PSOL, e historicamente essa composição também nunca vinha acontecendo. Bom, esse ano há uma disposição para o diálogo já desde agora e vem acontecendo. A dificuldade sempre é ajustar, os grupos querem impor as suas condições. O PSOL tem um candidato, Elson Pereira é o pré-candidato do PSOL para disputar pela 3ª vez. Não há um outro candidato forte no campo da esquerda, mas ainda assim as negociações
são muito delicadas, mas há mais chance de acontecer do que em anos anteriores. Perguntam também como é que está o cenário pré-eleitoral de Chapecó. Bom, em Chapecó depende muito da quantidade de candidaturas. Se houver um bloco para a direita e um bloco para a esquerda, a eleição vai ser facilmente definida e o candidato da direita é franco favorito. Mas existe um cenário mais sofisticado, digamos assim. Digamos que o ex-deputado federal João Rodrigues, numa tentativa de retomada de carreira política, seja candidato a prefeito, o que é muito provável. E a deputada federal Carolina de Tone, expoente, em seu primeiro mandato como deputada federal, também seja. E isso devido ao voto mais conservador, há uma possibilidade de o PT abrir mão de ter candidatura, o candidato natural seria Pedro Czai ou Luciane Carminati, abra mão de ter candidatura em nome de uma candidatura mais light e que isso possa dar uma embaralhada no cenário. A gente vai acompanhar como é que essa construção pode ser feita. Um nome de candidatura light, possivelmente apoiada pelo PT, do vereador Cleiton Fossá. Pergunta se o governador Carlos Moisés vai se engajar no que vem nas eleições municipais. Vai se engajar e não vai ser pouco. Ele pretende estar em pelo menos 50 cidades, eles têm mapeadas as 50 maiores cidades, o PSL quer entrar forte e o governador já está atuando pontualmente para ajudar a definir candidaturas, não só em cidades como Florianópolis, onde ele tem uma preferência pela candidatura do comandante-geral Araújo Gomes, como também em outras cidades do estado. Também me perguntam o cenário eleitoral de Joinville. Bom, o que a gente tem nesse momento é o seguinte, uma aproximação entre o prefeito Dudeller e o deputado federal do PSL, Coronel Armando, pode gerar aí um apoio mútuo aí, uma candidatura que pode ser do deputado estadual Fernando Krellin, pode ser trazer uma solução de fora, como o atual vice-comandante Coelho, ou o vereador Fábio D'Alonso, que é do Exército na origem, ou uma outra construção. Então, além disso, a gente tem os deputados federais, que são pré-candidatos, o deputado federal Darcy de Matos, do PSD, o deputado federal Rodrigo Coelho, do PSB, se permanecer no PSB, provavelmente, se for candidato a prefeito, ele vai ter que mudar de partido, e o deputado estadual Kennedy Nunes, que também pretende ser candidato e vai tentar fazer essa construção. A gente tem a possibilidade ainda o PSL tem um nome local que é o Deria Campos, mas está em colisão com o Coronel Armando, não deve conseguir se projetar, e a gente tem ainda a esquerda não tem nome definido, a esquerda está em reconstrução na cidade, hoje a esquerda nem vereador tem em Joinville e vai ter que construir um nome novo. O cenário é mais ou menos esse nesse momento. E claro, uma candidatura do Partido Novo também. Recebi uma pergunta aqui que eu achei muito engraçada, pergunta se Joinville já foi governada por um partido de direita. Praticamente sempre, né? Não há, o único registro de um partido realmente de esquerda governando Joinville foi o PT com Carlito Mezz entre 2008 e 2012. No resto da história de Joinville, tirando ali com alguma boa vontade de chamar de centro-esquerda, de centro-esquerda, o MDB nos anos 70 com Luiz Henrique e Pedro Ivo, mesmo quando Luiz Henrique volta à prefeitura nos anos 90, já é numa posição muito mais centro-direita. Então, e na história, Joinville é berço de partidos muito fortes de direita. A UDN sempre mandou na cidade com muita força antes do golpe de 64. Prefeitos como João Colim e Helmut Falter deram apoio, inclusive ostensivo à implantação do regime militar. Na história, a gente tem até prefeito integralista em Joinville. Bom, essa pergunta eu vou levar para o tom do bom humor, porque não pode ter sido a sério.